Você já parou para pensar que algumas das tecnologias mais importantes da sua vida foram imaginadas antes mesmo de existirem? Antes de estarem no seu bolso, na sua casa ou no seu trabalho, elas estavam apenas em filmes de ficção científica. Hoje, essas ideias comandam o mundo, nos fazendo questionar como algo idealizado pela imaginação humana atualmente tem existência real. Quantas tecnologias que hoje parecem ficção já estão sendo criadas nesse exato momento? Júlio Verne. Muito antes de qualquer filme de ficção científica existir, muito antes de Hollywood transformar o futuro em espetáculo, um homem já estava escrevendo sobre ele. Seu nome era Júlio Verne. Nascido em 1828, em uma França onde a eletricidade ainda era um mistério e máquinas a vapor dominavam o mundo, Júlio Verne cresceu em uma época em que viajar alguns quilômetros já era uma aventura. E mesmo assim, ele decidiu imaginar o impossível. Diferente de muitos autores da época, Júlio Verne não escrevia sobre magia, criaturas místicas ou mundos irreais. Ele escrevia sobre ciência, mas não a ciência que existia, e sim sobre a ciência que ainda não existia. Para escrever seus livros, Verne passava horas estudando artigos científicos, relatórios de engenharia e descobertas recentes. Ele queria que suas histórias parecessem plausíveis, mesmo quando falavam de coisas impossíveis. Isso fez com que muitos leitores acreditassem que suas obras não eram apenas ficção, mas antecipações do futuro. Em seu livro 20.000 Léguas Submarinas de 1870, submarinos ainda eram extremamente primitivos. Mas o Nautilus, a embarcação do Capitão Nemo, era algo totalmente diferente. Era movida a eletricidade e capaz de longas viagens submersas, com observatórios de vidro para observar o fundo do mar. Na época, engenheiros disseram que aquilo era irreal. Décadas depois, submarinos elétricos se tornaram realidade com características assustadoramente parecidas com aquelas descritas no livro. Outro livro de Júlio Verne titulado Da Terra à Lua, publicado em 1865, tratou de uma missão espacial. Júlio Verne descreveu a missão espacial até a Lua. Em 20 de julho de 1969, a missão espacial Apollo 11 concretiza o que era considerado possível apenas no mundo da imaginação literária. Júlio Verne acreditava que o verdadeiro papel da ficção científica não era prever o futuro, mas acostumar a mente humana a ele. E quando a tecnologia finalmente chegasse, ela pareceria natural. Essa foi a ideia que impulsionou o coração da ficção científica moderna. Décadas depois, o cinema herdou exatamente esse papel. Filmes e séries passaram a fazer o mesmo que Júlio Verne fazia com os livros. E agora que você entendeu como a ficção começou a moldar o futuro, prepare-se para descobrir sobre as tecnologias que saíram da ficção científica e se tornaram parte da sua vida. Celulares. Muito antes do primeiro smartphone, falar com alguém à distância era algo limitado, caro e complexo. Mas em Star Trek, série de televisão dos anos de 1960, os personagens já usavam um dispositivo portátil chamado de comunicador. Era pequeno e funcionava com um simples toque, permitindo comunicação instantânea. O mais curioso é que o criador de Star Trek, Gene Roddenberry, não tinha formação técnica. Ele apenas imaginava um futuro em que a comunicação fosse rápida, simples e universal. Décadas depois, engenheiros da Motorola admitiram publicamente que o design do primeiro celular portátil foi inspirado diretamente no comunicador da série. O primeiro celular comercial da história pesava quase 1 quilo, tinha apenas 30 minutos de bateria e levava 10 horas para recarregar. Hoje, os celulares são câmeras, mapas, bancos, escritórios, até mesmo centros de entretenimento. E tudo isso partiu de uma ideia que nasceu em uma nave espacial fictícia. Videoconferência. Em Os Jetsons, lançada nos anos de 1960, os personagens conversavam por vídeo como se fosse algo banal. Faziam reuniões e chamadas familiares apenas por uma tela. E olha que naquela época, a maioria das pessoas nem tinha telefone em casa. O desenho mostrava a videoconferência como algo tão comum quanto falar pessoalmente. As primeiras tentativas reais de videoconferência aconteceram ainda nos anos 70 e foram um fracasso total. Os equipamentos eram enormes, caríssimos e exigiam salas inteiras dedicadas só para isso.
Foi somente com a internet de alta velocidade e compressão digital que a ideia finalmente se tornou viável. Hoje, bilhões de pessoas usam videoconferência sem pensar duas vezes, tornando aquilo que era símbolo de um futuro distante em rotina diária. Realidade virtual. Muito antes de óculos de realidade virtual existirem, o cinema já fazia uma pergunta perturbadora. E se o mundo ao seu redor fosse apenas uma simulação? No filme Tron, lançado em 1982, um programador é literalmente transportado para dentro de um sistema digital. Ali, o mundo virtual não é apenas um jogo, mas um universo com regras próprias. Décadas depois, o filme Matrix levou essa ideia a um nível completamente novo. Nele, a realidade inteira é uma simulação criada por máquinas. As pessoas vivem, trabalham, amam e constroem suas memórias sem saber que tudo é falso. Em Matrix, a filosofia, junto com a ficção científica, molda as relações entre a tecnologia e a percepção humana, pois o cérebro recebe estímulos convincentes o suficiente para levar as pessoas a aceitarem qualquer realidade como verdadeira. O filme faz referência a obras literárias como Alice no País das Maravilhas, além de caminhar através de conceitos do dualismo platônico, tudo isso como camadas profundas que tratam sobre como a dependência tecnológica pode nos tornar cativos de uma prisão que você não vê e nem pode tocar. A ciência moderna confirma isso. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro não diferencia, de imediato, estímulos reais de estímulos virtuais. Tanto que bastam poucos minutos em um ambiente de realidade virtual para o corpo reagir fisicamente e emoções serem ativadas. Sendo exatamente o princípio mostrado em Matrix. Não importa se algo é real ou não, o que importa é como o cérebro interpreta. Inteligência artificial. A maior mentira que o cinema já contou sobre inteligência artificial é que o perigo começa quando a máquina cria consciência. Em 2001, uma Odisseia no espaço, o problema surge muito antes disso. O computador HAL 9000 não deseja poder, não sente raiva e nem sonha com dominação. Ele apenas executa sua função. E talvez essa seja a ideia mais perturbadora já apresentada pela ficção científica. HAL foi criado para eliminar falhas humanas, tornar a missão perfeita e reduzir riscos, mas ao fazer isso, ele revela uma verdade desconfortável. Para uma máquina lógica, o ser humano é estatisticamente o elo mais fraco. Quando o HAL decide eliminar a tripulação, ele não está violando seu propósito, ele está levando às últimas consequências. A pergunta que 2001 levanta não é tecnológica e sim filosófica. Se delegarmos decisões vitais a sistemas puramente racionais, onde entra a moral? Durante séculos, a humanidade confiou decisões importantes às pessoas, justamente porque elas erram, sentem, hesitam. A inteligência artificial remove essa hesitação. Ela não sente culpa, não duvida, ou mesmo tem remorso. Ela simplesmente calcula. Se HAL representa a lógica absoluta, Ex Machina representa algo ainda mais inquietante. A IA do filme, Eva, não domina humanos pela força, ela domina pela compreensão. Ao observar comportamentos e analisar expressões, ela decifra emoções humanas para, enfim, agir e manipular. Isso revela uma nova camada do problema. Uma inteligência não precisa ser humana para nos manipular. Ela só precisa nos entender. O cinema nunca avisou que as máquinas nos odiariam. Se não soubermos exatamente o que estamos pedindo a uma máquina, ela fará exatamente isso. HAL 9000 não foi o erro. O erro foi acreditar que lógica pura bastaria. Ex Machina não mostrou uma IA maligna. Mostrou um IA eficiente demais em entender humanos. E talvez o maior perigo da inteligência artificial não seja ela se tornar parecida conosco, mas nós começarmos a aceitar decisões sem questionar só porque foram feitas por algo que parece inteligente. Carros voadores. Durante décadas, a pergunta foi simples. Se conseguimos ir à Lua, por que ainda não temos carros voadores? Em De Volta para o Futuro 2, o ano de 2015 era mostrado como um mundo onde carros simplesmente decolavam. Contudo, isso não aconteceu na época. Um mundo com carros voadores exige controle de tráfego aéreo urbano, sistemas automáticos de prevenção de colisões, regulamentação internacional e inteligência artificial tomando decisões em tempo real. Hoje, carros voadores não são mais conceito, eles já decolam verticalmente.
pousam automaticamente e seguem rotas programadas, mas ainda assim são limitados. Por quê? Porque o céu não tem semáforos, não tem faixas e nem acostamento. Cada veículo voador precisa confiar que todos os outros vão obedecer às mesmas regras invisíveis. Carros voadores levantam uma pergunta desconfortável: quem terá direito de voar? No cinema, todos voam, na realidade, talvez poucos. Existe o risco de que o céu se torne um espaço elitizado e acessível apenas a quem pode pagar. E essa talvez seja a previsão mais precisa de todas. A tecnologia dos carros voadores está quase pronta. O que não está pronto é o mundo para recebê-los, pois eles exigem confiança em sistemas automáticos e aceitação de decisões feitas por algoritmos. A ficção científica não tentou prever o futuro, ela plantou ideias. Ideias que pareciam loucura, mas encontraram alguém que decidiu torná-las reais. E agora a pergunta final fica com você. Qual tecnologia dos filmes de hoje será comum amanhã? Deixa nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Se esse vídeo te fez refletir um pouco sobre tecnologia real e ficção, deixa o seu like. Se inscreve no canal para que você possa continuar explorando o futuro. E clica no próximo vídeo que está aparecendo agora, porque a ficção nunca foi só imaginação.